no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da regulamentação da reforma tributária, que trata das regras de criação do novo sistema de tributos sobre o consumo. As mudanças não têm, nesse momento, impacto na vida dos consumidores, mas redefinem a nossa nomenclatura tributária. PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS darão lugar à contribuição sobre bens e serviços, CBS, e sobre Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. O texto ainda vai ser apreciado pelos senadores. A reforma começa a valer em 2026, em fase de testes, e será ampliada de forma gradativa em 2027 até 2033. No projeto de regulamentação da reforma tributária está a inclusão de todos os medicamentos em alíquotas reduzidas com desconto de 60% ou alíquota zerada. Os remédios que já estavam na alíquota zero para tratamentos mais graves e que exigem receita médica permaneceram com isenção de impostos. O projeto de lei aprovado pela Câmara inclui também carnes bovinas e suínas na cesta básica, sem a cobrança de impostos. Jornalista Beto Almeida, como eu disse, essa reforma tributária não tem impacto agora na vida dos consumidores, mas a médio e longo prazo teremos sim mudanças não apenas nessas siglas dos impostos, mas também a alteração desse sistema de cobrança de impostos com essa boa notícia, como, por exemplo, a redução dos impostos sobre medicamentos e ainda sobre carnes bovinas e suínas e outros produtos da cesta básica. Jornalista Beto Almeida, da Câmara Federal, deu um avanço importante, desatou esse nó da reforma tributária. Bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Desatou, Luzenor. Eu posso dizer o seguinte, que vinha então um embate forte aí, principalmente em relação à inclusão de itens que deveriam constar isentos de tributação na cesta básica. Um desses itens, a gente tinha falado disso aqui, inclusive já era até dado como certo que poderia ficar de fora, apesar das pressões de atacadistas, de supermercado, do pessoal do agronegócio, que tem interesse naturalmente na isenção das carnes, porque isso significa mais venda, e do próprio presidente Lula, mas havia o entendimento de que isso poderia elevar no final a carga total de imposto do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Ora, se a ideia inicial, o argumento de quem era contrário à inclusão das carnes, era exatamente garantir que os impostos não tivessem uma carga tributária no geral muito alta, incluir a carne no argumento dessas pessoas, iria exatamente levar a esse aumento. Mas não foi esse o entendimento, ainda bem, porque na realidade é o seguinte, se encontrou e viu-se naturalmente que tinha espaço para incluir as carnes dentro da isenção tributária e na composição da cesta básica. É a primeira vez, senhor, que o Brasil vai ter a inclusão de carnes como item essencial dentro da cesta básica. Mas não é só isso também que é importante, não. A gente tem que colocar aqui também o seguinte, que além dessa inclusão da cesta básica, aumentou muito a questão dos cashbacks, que é aquele retorno em dinheiro do que as pessoas pagam em impostos. E aí eu estou falando, por exemplo, da inclusão do custo, que significa você pagar impostos embutidos lá dentro da conta de luz, da conta de água. Isso tudo vai voltar em forma de dinheiro para o consumidor. Claro que aquele consumidor de baixa renda vai ter também um nível de medição de que, a partir de que valor financeiro de cada família ela pode receber, mas isso significa dizer que é uma coisa que chega boa para a população. Outras coisas que vão estar isentas de impostos também, que é importantíssimo, Zenon, são os remédios. Tem uma lista de medicamentos aí que entram nessa cota de isenção de impostos, o que significa dizer que esses remédios vão chegar mais baratos nas farmácias. No fim das contas, a gente observa claramente que o esforço e a espera de pelo menos 3 décadas por uma reforma tributária que colocasse o país num rumo de igualdade ou pelo menos de justiça tributária, porque o que acontece até hoje é o seguinte, o pobre acaba pagando imposto muito mais do que o rico. Parece uma loucura, mas é verdade. Nessa lista de isenção de produtos isentos, o jornalista Beto Almeida, você faz referência à cesta básica, a gente falou sobre carnes, mas lá estão também, né, arroz, leite,
leite, vacina, né? No caso do... Queijos. Os queijos estão incluídos, o sal, até o sal está incluído nessa cesta básica aí que foi definida por essa isenção e pela inclusão desses itens. Claro que foram tirados outros itens que também o pessoal queria empurrar lá para dentro da cesta básica, mas que eu acho que não cabia, como por exemplo salmão. Pelo amor de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você sobre a cerveja, que você gosta tanto. Mas antes, dizer o seguinte, ó, nessa questão da alíquota reduzida, outros produtos como alguns alimentos e medicamentos pagarão 60% a menos de imposto, ou seja, considerando uma alíquota básica de 26,5%, esta alíquota reduzida será de 10,6%, o equivalente a 40% da alíquota padrão, ou seja, um impacto bem expressivo, né, na vida de quem vai comprar esses produtos, na vida de todos nós. Sem dúvida, Luciano, é um impacto grande e, inclusive, porque você falou, vão ter níveis, por exemplo, de isenção. Tem produtos que vão ficar 20% isentos do pagamento total dos impostos, outros com 40% abaixo e outros podendo chegar até 60%. Tem coisas aí, por exemplo, que ainda não evoluíram, é bom que se diga. Por exemplo, Luciano, a questão das armas. As armas, elas terão ainda isenção. Podendo chegar até a 60% de isenção na compra de armas e munições. Os carros que nós falamos aqui, batemos cabeça. O que eles fizeram, Zeno? Ah, tudo bem, não é para dar... vamos incluir todo. Aí foi incluído, foi tudo. Todos os carros a combustão, os carros elétricos, eles estão no chamado imposto do pecado. Ou seja, vão pagar o imposto seletivo, o que implica dizer que o carro, seja ele a gasolina, a diesel, o elétrico, vai pagar mais, porque é considerado, então, um item de luxo. Jornalista Beto Almeida, a cerveja, que você é tão apreciador, hoje tem uma tributação de 35,25%. E pela reforma, vai ter uma alíquota básica de 26,5%, mais o imposto seletivo, que esse imposto seletivo vai ser definido de acordo com o teor alcoólico. Exatamente, Luciano. Olha, é o seguinte, aí não tem como a gente também questionar muito não, porque o imposto seletivo ele foi criado exatamente para quê? Primeiro, para tributar aqueles produtos que acarretam um impacto maior na saúde das pessoas. Então, você quer consumir, por exemplo, bebidas, então você vai ter que pagar realmente um pouco mais por esse consumo. Você quer, então, fumar? Pode fumar, mas vai pagar um pouco mais por isso também. Aí, nesse imposto, você tem direito, por exemplo, a consumir algo que também pode trazer algum impacto ao meio ambiente. Ah, mas para isso você também vai ter que pagar um pouco mais. Ah, muita gente vai rechear. Eu sei disso, porque quem é que não gosta de uma cervejinha no fim de semana, né? Todo mundo gosta. Inclusive você. Eu gosto. Tem mais assuntos que chegam de Brasília e tem repercussão na vida da população do Ceará, principalmente nessa agenda das empresas que esperam a regulamentação final sobre a desoneração salarial, tanto no âmbito empresarial quanto dos municípios com até 156 mil habitantes. O Carlos Alberto chega com informações sobre as negociações para aprovação de um projeto de lei que define as regras da desoneração fiscal, ou seja, da redução da alíquota previdenciária para empresas de 17 setores da economia e também para os municípios. Carlos Alberto. O impacto da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia e para pequenos municípios será de 18 bilhões em 2024, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, o governo revisou para baixo a estimativa por causa da evolução das receitas ao longo do ano. Haddad defendeu que o Senado aprove, antes do recesso parlamentar, o projeto de lei que compensa os 18 bilhões da prorrogação do benefício. O ministro ressaltou que o governo precisa dos recursos para elaborar o orçamento de 2025, que será enviado ao Congresso Nacional no fim de agosto. Haddad lembrou que se o projeto não for aprovado a tempo, o Supremo Tribunal Federal determinará o fim da desoneração da folha de pagamento. A votação no Senado está prevista para esta quinta-feira. O ministro afirmou ter negociado nesta quarta-feira detalhes do projeto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas não informou quais seriam os pontos discutidos.
Em maio, quando o governo, o Congresso e o STF fecharam um acordo para prorrogar a desoneração da folha até 2027, a Receita Federal tinha informado que o impacto seria de 26,3 bilhões. Desse total, 15,8 bilhões corresponderiam às empresas e 10,2 bilhões aos municípios. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, nesse vai e vem, hoje entra em votação esse projeto de lei sobre a desoneração da folha salarial? Não entra, viu, Luzenor? Não entra. Olha, era para ter essa votação ter acontecido ontem. Lembre-se que a gente até colocou isso aqui, que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava decidido, a partir de um acordo, de um entendimento já feito com o Ministério da Fazenda, colocar o projeto em votação ontem. A gente falou, olha, pode ser o fim dessa novela? Tudo indicava que sim. Não houve ainda consenso. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo agora está pedindo, Luzinor, ainda um pouco mais de conversa, por exemplo, porque ainda não ainda não fechou o entendimento de que o que está aí colocado no texto para ser aprovado faz a compensação completinha da desoneração, ou seja, do que o governo deixa de arrecadar. E o que isso significa? A conta foi refeita, né, Beto? E a estimativa é que o governo deixa de arrecadar 18 bilhões de reais para a Previdência Social. Exatamente isso. O governo deixa de arrecadar 18 bi de reais para a Previdência, dinheiro que deveria estar reforçando o caixa da Previdência Social, do INSS, para pagar aposentadorias, pensões e benefícios, e tem que haver uma compensação. E aí o que o presidente Lula orientou o Rodrigo Pacheco? Olha, alinhe com a equipe econômica, com a minha equipe econômica. E aí foram conversar. Nesse caso desse alinhamento, sabe o que pediram o Rodrigo Pacheco? Não, o Rodrigo não, desculpa, o Haddad. O Haddad disse, vamos discutir a CSL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido que as empresas têm que pagar. O que foi proposto? Aumentar um pouco a tributação que existe hoje sobre a CSL, que é paga pelas empresas. E aí, Rodrigo Pacheco disse, não dá para trabalhar nesses termos, vai ter reação das empresas e a gente não tem um consenso ainda sobre isso. Então, diante dessa incerteza em relação a essa votação e da polêmica que isso poderia provocar em plenário, a discussão está em suspenso. A expectativa, e aí você colocou, o Carlos Alberto colocou hoje como se fosse para hoje, de que de fato isso precisa ser aprovado até o dia 17, porque a partir do dia 18 entra em recesso o Congresso aí pelos 15 dias restantes. O que isso significa dizer? Que realmente eles têm que correr, viu, Luzenor? Sabe por quê? Porque na realidade tem uma orientação, uma determinação do Supremo Tribunal Federal que eles têm 2 meses e esse prazo está vencendo para encontrar esse consenso, senão volta à situação anterior.